Hoje a gente vai tratar do tema o que é a Torá. Nós vamos iniciar essa série de classes, né, que a gente vai estar falando sobre a Torá, né, essa Sheilá, essa indagação, o que é a Torá. Então, como nosso alvo é a Torá, nosso alvo de análise, o que é a Torá, qual a origem da Torá. Nessa aula de hoje, a gente vai tentar lançar algumas bases para que a gente possa construir sobre essas bases e chegar a um nível mais profundo de entendimento, né? Mas antes a gente precisa ter uma solidificação de alguns conceitos. Então, hoje, dentro da análise que a gente vai fazer, nós temos subanálises. Então, a gente vai estabelecer alguns pontos, né? Solidificar alguns pontos, para que na próxima aula, Bezerra Hashem, né? Para que não fique muita informação numa aula só, a gente possa já entrar já num nível mais elevado de entendimento do conceito da ideia. Então, Raverim, vai ser necessário que vocês tenham aí pelo menos em mão uma Torá, um Taná, para que vocês possam acompanhar comigo a leitura de alguns textos que a gente vai estar lendo. Como a análise nessa primeira parte que a gente vai fazer está mais ligada à parte linguística, né? Porque eu quero dar essa base para vocês, para a gente solidificar isso, para que depois a gente possa, né, entrar na segunda parte. Então, toda análise é em dois níveis, né? חיצוני e Pnimi, externo e interno. Então, vamos começar com essa análise e depois a gente entra na outra análise. Então, a gente cria primeiro o recipiente e depois, né, a gente busca uma luz mais forte. Então, Raverim, o que é a Torá? Nós vamos ouvir, alguns vão dizer que a Torá é a vontade do Criador, alguns vão dizer que a Torá é uma instrução, outros vão dizer que a Torá é uma lei, outros vão dizer que a Torá é um costume do povo de Israel, outros vão dizer que são leis dadas pelo Criador, outros vão dizer que é o mito dos hebreus, né? O que é a Torá? A gente estuda a Torá a cada Shabbat, é uma mitzvah que se deve estudar a Torá todo dia. O que é a Torá? O que é isso que a gente está investigando? O que é isso que a gente está averiguando? O que é isso que a gente está querendo se aprofundar? O que é a Torá? Né? Como saber o que é a Torá? O próprio Tanakh faz algumas definições em relação à Torá, mas são variadas. Em um lugar diz que a Torá é verdade, em outro lugar diz que a Torá é luz, em outro lugar diz que a Torá é perfeita, em outro lugar diz que a Torá é justa, e afinal de contas, me defina o que é a Torá. São as mais variadas respostas que nós temos em relação ao que é a Torá. A gente precisa se colocar a analisar, porque esse é o nosso objetivo, do nosso vida aqui nesse mundo, investigar, indagar. Investigação se faz por meio da indagação. Então, a gente vai começar, em primeiro lugar, vamos fazer, né, Bezerra Hashem, uma análise linguística e depois buscaremos analisar de uma forma mais profunda com a ajuda do Eterno, bendito seja. Então, vamos tentar dividir em dois tapes, né? Essa primeira parte da nossa aula, nesse shiur, a gente vai tentar traçar nessa parte linguística, e nessa parte linguística vamos dividir em três subanálises, tá? E, Bezerra Hashem, na próxima aula a gente vai tentar já entrar um pouquinho mais, tá? Então, começaremos com a seguinte pergunta, que é a Torá. Então, a primeira pergunta, qual é a raiz da palavra Torá? A palavra Torá, ela tem uma raiz. E qual é a raiz da palavra Torá? As nossas subanálises baseadas na raiz da palavra Torá, tá? A palavra Torá é traduzida para o português de várias maneiras. É traduzido como lei, é traduzido como ensino, é traduzido como instrução, é traduzido de várias maneiras, né? Mas eu quero aqui fazer uma análise da raiz da palavra Torá. E qual é a raiz da palavra Torá? A raiz da palavra Torá é a palavra Yará. Essa raiz está composta por três letras. Yud, Resh e a letra Re. Se lê Yará, é a raiz verbal, tá? Então nós temos, vou escrever aqui, Yará, tá? Yará. Então essa é a raiz da palavra que nós temos, Torá. Agora, então, essa daqui é a raiz, Yará, tá? Yará. Vou chegar bem perto aqui para vocês poderem olhar. Yud, Resh e Re. Tá bom? Essa é a raiz, Yará. Tá? Então se lê Yará. Então essa é a raiz da onde procede a nossa palavra Torá. Torá, linguisticamente, ela é um substantivo feminino que procede dessa raiz. Yará também procede a palavra moré, ou morá, que é a palavra moré usada e é traduzida hoje para o português como professor e morá como professora.
Então a nossa análise vai ser em cima, essa raiz, a raiz Yará, está ligada a quais conceitos dentro da mente hebraica? Quais são os conceitos ligados à raiz Yará? E vamos ver também o valor numérico dessa palavra e vamos tentar fazer algumas conexões também, algumas análises. A gente vai fazer essas subanálises, tá? Ver quais são os conceitos que estão ligados a essa raiz, a raiz Yará, e vamos ver o valor numérico também e vamos ter uma conclusão ao final. Só que eu vou ir fazendo alguns apontamentos no decorrer das nossas análises, tá bom? Ou seja, como essa é uma análise de cunho linguístico, então é importante que a gente leia os textos onde a gente vai ver a aparição dessa palavra. Essa palavra, ela aparece de maneiras diferentes dentro da Torá, dentro do Tanakh. Ou seja, quando eu falo aparece de maneira diferente, ela aparece dentro de variados graus, que são os graus onde aparecem os verbos em hebraico, né? Então nós temos variados graus. Nós temos o grau kal, que é o grau simples, quando a ação é feita de maneira simples. Nós temos o grau nifal, que é quando a ação é feita de maneira passiva, né? Ou seja, quando alguém recebe a ação, né? Nós temos o grau rifil, que é o grau causativo, né? Então, ou seja, quando a ação é feita provocada por algo ou por alguém, então ela aparece dentro de diferentes graus. E isso, quando a mesma raiz aparece em graus diferentes, às vezes ela toma sentidos diferentes, significados diferentes. Isso, muitas das vezes, as traduções, por não terem um entendimento mais profundo da Torá, ignoram, né? Ou seja, às vezes o verbo aparece num grau determinado que quer passar uma mensagem diferente. Então, às vezes, as traduções ignoram. Por quê? Porque o objetivo do nem sempre é captar e transmitir, é fazer mais simples das pessoas poderem ler, né, aquele texto, que está inacessível para elas, tá bom? Então, Yará é usado com quais sentidos? Né? Ou seja, Yará é usado para se referir a quê? Para designar o quê? Essa raiz. Em primeiro lugar, ela pode ser usada, essa raiz Yará, que é a raiz da palavra Torá, ela pode ser usada com o sentido de lançar. Lançar alguma coisa, né? Ou seja, no sentido de empurrar para baixo. Tá? Ou seja, lançar alguma coisa para baixo. Quais são os exemplos que nos mostram que essa palavra pode ser usada com esse sentido de lançar, tá? Sentido de, ou seja, pegar uma coisa que está numa posição e lançar para baixo, tá? Então nós temos, o primeiro texto que a gente vai ver com esse sentido, onde ela aparece com esse sentido, é Josué e Yehoshua, capítulo 18, versículo 6. Diz assim: Ve'atem tirtevu et haaret shiv'a Halakim vahabtem elai hena veyariti lachem golá po lifnei Hashem Eloenu. E vocês delimitarão a terra, né, em 7 partes e atrarão a mim aqui. Aí ele diz: Veraiti lachem, e lançarei para vós. A palavra que veraiti na Bíblia de vocês deve estar aqui, e eu lançarei, né, para vós goral, sorte. Aqui, Lifnei Adonai Elohenu, diante do Eterno, o nosso Elohim. Então, nesse texto aqui, nesse contexto, né, Yehoshua está falando de lançar sortes, ou seja, algo vai ser lançado. Então, ele usa o verbo aqui, Yará, ou seja, Veiarite, aqui, nesse contexto, vem da raiz Yará. Então, aqui está no contexto de lançar, tá? Ou seja, no caso aqui, lançar sorte. Agora, outro texto, onde essa palavra aparece também com o sentido de lançar, é o texto de Êxodo, Shemot, capítulo 15, Shemot, livro de Êxodo, capítulo 15, verso 4. Diz assim: Markevot paró vechelo yaravayam. Os carros do faraó e o seu exército, Yará, aqui aparece a raiz de maneira completa, tá? Yará vayam, lançou no mar. Aí, na segunda parte do passuco diz: O mibhar shalishav tubeu veyamsu. E os seus escolhidos, chefes escolhidos, seus príncipes escolhidos, foram afundados, Veyamsuf, no mar de Junco. Então aqui interessante, porque o verbo Yará, essa raiz, ela aparece em paralelo com o verbo tubeu, que é o verbo afundar ou mergulhar alguma coisa. Então aqui aparece com esse sentido e está conectado também com a segunda parte do passuque, onde aparece esse verbo, onde foram afundados, ou seja, no sentido de mergulhar alguma coisa, de afundar alguma coisa, de lançar alguma coisa para baixo, tá? Então, isso aqui foi a morte, né, do exército do faraó e dos seus capitães. Aqui nós vemos que Yará
está relacionado com o conceito de morte. Gravem isso. Yará está ligado ao conceito de morte, porque aqui o contexto é de morte. Ou seja, quando fala que lançou os carros de Faraó, Markevod, Vechelô e Aravayam, e o seu exército no mar, o que aconteceu com eles? Eles morreram. Porque está escrito aqui na Torá que os filhos de Israel viram os egípcios mortos na orla do mar. Aqui, o importante para nós não é só analisar a parte linguística, mas captar os conceitos também. Então, ou seja, aqui nós vemos que esses apontamentos são importantes de vocês fazerem, porque não vão estar na conclusão final, tá? Então, eu falei que eu vou fazendo alguns apontamentos durante as análises, ou subanálises, para que vocês possam ir captando. Então, ou seja, aqui nós vemos que está ligado ao conceito de morte. Esse é o sentido de lançar, tá? E a gente viu aqui que nessa parte de lançar, a gente vê que está relacionado com o conceito de morte. Segundo sentido de estabelecer e erguer alguma coisa. É usado com esse sentido em Bereshit 31:51. Ou seja, é o exemplo. Qual é o exemplo que a gente pode ver? Da palavra yará, verbo yará, pode ser utilizado para designar o ato de estabelecer e de erguer alguma coisa. Então vamos ver Gênesis 31:51. Nesse texto de Bereshit, diz assim: Vayomer Lavan le Yaakov. E disse Lavan a Yaakov: Hine agalazé, eis aqui este montão, Vehine amatsevá, e eis aqui este monumento, Asher Yariti Beini Uveinecha, que eu estabeleço, Yariti, tá? Yariti vem de Ará, Yariti que eu estabeleço, Beini entre mim, Uveinecha, e entre você. Então aqui estamos falando de estabelecer ou de erguer alguma coisa. Lavan está dizendo para Jacob: eis aqui um montão, né, que foi um montão de pedra que Lavan levantou, onde foi feita uma aliança entre ele e Jacob. Então, isso é interessante porque aqui está num contexto de aliança. Tá? Então, a partir desse texto, ou seja, desse ponto de análise do sentido em que Ará é utilizado, nós podemos captar também que Ará está ligado aparecendo num contexto de aliança. Tá? Então é importante assinalar isso também. Um conceito ligado também a Yará é o conceito de aliança. Um terceiro sentido é o sentido de atirar algo visando um alvo. Esse é um outro sentido, tá? Atirar algo visando um alvo. Isso a gente pode ver em Divrei Hayamim Beit, segundo livro de Crônicas, capítulo 26, versículo 15. Esse texto diz assim: Vaias Yerushalayim, e fez em Yerushalayim, Rishvonot, invenções, Machashevet, Roshev, invenções de um especialista, Lihiot al Amigdalim, para estar sobre as torres, Veal Apnot, e sobre os cantos, Liro Bachatsim, aqui está, Liro para atirar, Bachatsim, quer dizer, Bachatsim, para tirar flechas, Uva Avanim, e com pedras, Gedolot, grandes. Aqui nós vemos o sentido, Liro aqui, para atirar, Liro Bachatsim, flechas, Uva Avanim, e com pedras, Gedolot, grande. No sentido de lançar flechas, ou seja, lançar alguma coisa em direção a alguém. Ou seja, como tendo um alvo a atingir. Tá? Então, no caso, aqui as flechas, o objetivo era atingir o inimigo. Acertar o inimigo. Um conceito aqui é o conceito de quê? Derrubar o inimigo mesmo, de maneira mortífera. E Ará também é usado com esse sentido, de atirar algo para acertar, tendo um alvo em vista. Nós vimos 3 sentidos até agora. Nós vimos o sentido, Yará é utilizado com o sentido de lançar alguma coisa, ou seja, como em Yehoshua 18:6, tá? Quando ele fala que lançará sortes, tá? E em Shemot, em Êxodo capítulo 15, verso 4, quando fala que Akadosh Baruch Hu lançou os carros do faraó e o seu exército no mar, ou seja, os afundou no mar, tá? Os precipitou no mar. O segundo sentido foi o sentido de estabelecer e erguer alguma coisa. Que tivemos como base o texto de Bereshit, capítulo 31, verso 51, né? Onde Lavan diz para Jacob: eis aqui este montão, né? Ou seja, este monumento que eu estabeleço ou que eu ergo entre mim e você. E isso já dentro de um contexto de aliança. E o terceiro sentido, o sentido de atirar algo visando um alvo, que a gente viu aqui nesse texto de Divrei Hayamim Beit, segundo Crônicas, capítulo 26, verso 15. Esses são alguns sentidos com os quais a palavra Yará pode aparecer. Agora, também pode aparecer com o sentido de direcionar.
a palavra, o verbo yará. Se a gente olhar em Shemot, em Êxodo, capítulo 4, versículo 12, onde a Kadosh Baruch Hu está conversando com Moshe, está falando com Moshe, e Moshe diz que é pesado de língua, né? E a Kadosh Baruch Hu diz assim, Veatá, e agora, lev, vá, veanohi erie, impirra, e eu serei com tua boca, verhoretirra, aqui está o verbo, verhoretirra, só que aqui está em outro grau, está no grau de filho, verhoretirra, e eu guiarei Asher Tedaber, o que você há de falar. Eu te dirigirei naquilo que você tem que falar. Né? Então aqui aparece com o sentido de dirigir, de direcionar, ou seja, de guiar, aqui no caso eu estava falando para o Moshe, não se preocupe com o que você vai ter que falar. Por quê? Porque eu vou dirigir. Né? Ou seja, eu vou estar conduzindo aquilo que você tem que falar. Então aqui está no sentido de direcionar, tá? Então, esse é um outro sentido que a palavra aparece dentro da Torá. Aqui, na verdade, o grau que aparece é o grau, não, rifilo mesmo, né? Que é o grau causativo. Então, no grau aqui causativo, no rifilo, com o sentido de dar direção a alguma coisa, de guiar. Agora, vamos para a nossa segunda subanálise, que é os conceitos ligados à raiz Yará, que essa raiz está ligada com alguns conceitos importantes, que vai nos ajudar a compreender algumas coisas. A raiz Yará, ela aparece dentro de algumas palavras, e isso vai nos ajudar a captar os conceitos ligados a essa raiz também. O verbo Yará está ligado com o conceito de ver, o conceito de observar, enxergar. Por quê? Porque o verbo Yará, ele tem 3 letras, Yud, Resh e He. E o verbo ver, em hebraico, é o verbo Ra'á, Resh, Aleph, He. Então nós temos, vou mostrar para vocês o quadro, nós temos aqui o verbo em cima, o verbo Yará, que é o verbo em questão, que a gente está analisando, e nós temos o verbo Ra'á, que é o verbo ver. Então, ou seja, nós temos uma letra só de diferença entre o verbo Yará e o verbo Ra'á. O verbo Yará é Yud, Resh, He, e o verbo Ra'á, que é o verbo ver, é Resh, Aleph e He. As 2 letras que estão circuladas são as letras que são diferentes nas palavras. Então, o verbo Yará tem Resh, He, e o verbo Ra'á tem Resh e He também. Então, a diferença é Yud e a letra Aleph. Então, o que a gente pode aprender daqui? Nós estamos analisando a raiz da palavra Torá. Porque se você quer conhecer algo de uma maneira correta, você tem que analisar a raiz da onde aquilo provém. Tá? Então, nós estamos analisando, ou seja, passo a passo, né? Essa análise um pouco mais linguística, um pouco mais simples, mais chato, né? Para que a gente possa ir captando, solidificando essa parte, para que posteriormente a gente possa avançar e ir para um nível mais profundo. Qual a relação aqui, né? Entre Yará e Ra'á, que é o verbo ver, e o verbo Yará, que a gente viu que pode ser usado com o sentido de lançar alguma coisa, né, de afundar alguma coisa, de empurrar alguma coisa para baixo, pode ser usado também com o sentido de erguer alguma coisa, pode ser usado também com o sentido de direcionar, como a gente viu, pode ser usado com o sentido de atirar alguma coisa, né, lançar alguma coisa, né, visando um alvo. Tudo isso nós vimos. O que tem a ver Ra'á com Yará? Né? E o que isso nos ajuda em relação à Torá? Tudo isso são apontamentos paralelos. Afinal, a gente vai ter uma conclusão. A Torá dá a possibilidade de quê? Né? Ou seja, essa conexão entre Yará e Ra'á, o verbo Yará, que é a raiz de Torá, e o verbo Ra'á, que é ver, o que isso nos ensina sobre Torá? O que a gente pode aprender daqui sobre Torá? A Torá nos dá a possibilidade, abrem aspas, de ver o quê? De ver o Eterno. Já me explico. Ou seja, as manifestações do Criador. E o que significa isso? O que significa ver o Eterno? Eu posso ver o Eterno? Alguém pode ver o Eterno? Está escrito que ninguém pode ver o Eterno. E como que a gente está dizendo que o Eterno pode ser visto? Se a gente quer se relacionar com alguém, a gente precisa conhecer essa pessoa. Então se alguém fala para você assim, quem é o Criador? As pessoas dizem Deus. Quem é Deus? Quem é o Criador? Eu não conheço, eu não posso vê-lo. Então como que eu posso me relacionar com alguém que eu não vejo? O Criador é invisível. Então, como que a gente pode chegar a ver o Criador? Podemos ver o Criador? Há essa possibilidade? Há essa condição
Então, ou seja, muitas pessoas dizem, eu não creio porque eu não vejo. Como que eu posso fazer uma tefilá? Como que eu posso fazer uma prece ou uma reza ou qualquer tipo de manifestação, né, a nível de fala para alguém que eu não estou vendo? Eu converso contigo, eu estou te vendo, eu estou te percebendo. Agora, como que eu vou falar com alguém que eu não vejo? Isso me desestabiliza, isso me deixa incomodado. E muitas pessoas não conseguem lidar com essa questão. Ou seja, como lidar com alguém que eu não vejo? Como me relacionar com alguém que eu não posso ver? Né? Então, ou seja, o que significa ver aqui o Eterno? E a gente está vendo que tem uma conexão entre Yará e Ra'á. Então, ou seja, o que quer dizer? Que a Torá nos permite ver o Eterno. A Kadosh Baruch Hu não pode ser visto. Então, como que a gente pode chegar a ter alguma ideia sobre o Criador? Como que a gente pode chegar a ter alguma ideia sobre ele? Se você vai apresentar o Eterno para alguém, o que você vai falar sobre ele? Né? Porque se eu te pergunto, tu conhece essa pessoa? Eu conheço. Pô, me fala sobre ela. Então, ou seja, então você começa a dar informações sobre aquela pessoa. Então, ou seja, quando a gente vai falar do Criador, o que a gente vai falar sobre ele? Se a gente não o vê? Então, o que significa a Torá nos dar a oportunidade de ver o Criador? Significa que a Torá apresenta para nós as facetas do Criador. As midot do Criador. Mas como assim? Eu não posso ver as midot. Eu não posso ver as midot, as qualidades. Mas eu posso ver as manifestações dessas qualidades, dessas midot. Então a Torá nos apresenta as manifestações dessas midot. Por quê? Porque as midot se traduzem em ações. Através das ações, nós podemos chegar a entender e captar o interior de algo. Rabbeinu Akadosh, Yeshua, Meshechenu, o que ele diz? Pelos frutos conhecereis o quê? As árvores. E o que significa isso? O que querem dizer essas palavras? O que significa pelo fruto conhecereis as árvores? E o que é um fruto? Um fruto é resultado de algo. É a consequência de algo. Porque uma árvore, ela tem ramos. Uma árvore, ela tem um tronco. Mas o que sustenta tudo isso é um resultado da raiz dessa árvore, da parte mais profunda dessa árvore. A sua raiz, ela está oculta. É a parte oculta da árvore. Nós vemos o tronco, nós vemos os ramos, nós vemos as folhas, nós vemos o fruto que essa árvore pode chegar a dar. Na parte externa, na parte visível. Mas isso tudo é resultado da parte oculta, que é a raiz dessa árvore. E o homem é comparado a uma árvore. Na Torá, no Tanakh. Ou seja, tanto que no Sefer Delim, no capítulo 1, diz o quê? Será bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho do rachá, nem do pecador, nem se assenta no ambiente de pessoas que escarnecem das coisas do Eterno. Depois ele diz o quê? Serão como árvores plantadas junto a ribeiros de águas que fluem. O homem, costumeiramente no Tanakh, é comparado a uma árvore. E por quê? O homem também tem o quê? Raízes. O homem também tem uma parte oculta. Quando falamos de raiz, estamos falando da parte oculta, como a raiz da árvore que fica debaixo da terra, que está oculta e que se manifesta através do tronco, das folhas, dos frutos. Então, ou seja, através das ações, o que Magia está dizendo? Conhecereis a árvore, conhecereis a raiz, o interior, porque nós não podemos ver o interior, nós não podemos perceber o imaterial. Então, nós precisamos, para perceber aquilo que é espiritual, da manifestação do mesmo. A Kadosh Baruch Hu não pode ser visto, não pode ser percebido, as suas qualidades, mas as suas manifestações, porque a Kadosh Baruch Hu atua por meio dessas qualidades. Então, quando elas se manifestam, e quando nós analisamos essas ações, elas têm uma raiz. A ação, ela é uma manifestação de algo interno. As nossas ações são frutos das nossas qualidades internas. Ninguém rouba, ninguém mente, ninguém tem inveja, ninguém fala mal, ninguém rouba ou é injusto com alguém, ninguém humilha o outro, ninguém se sente superior ao outro, ninguém tem falta de emuná, de confiança, ninguém é infiel, ninguém é egoísta por acaso. Ou seja, as ações de uma pessoa são frutos do seu interior. Então, as ações do Eterno são frutos oriundos das suas midot. Se eu conheço
as midot de Akadosh Baruch Hu, eu vou saber como, a gente vai ver no final, estabelecer uma conexão com ele. Então a Torá, ela nos permite ver. Ver o quê? Ver a forma como o Eterno atua. A forma como o Eterno age. E por quê? Por que a gente precisa disso? Porque nós não vemos o Criador. Então a Torá nos apresenta a maneira como ele atua. E analisando a maneira como ele atua, a Torá está nos apresentando o quê? As suas qualidades. Porque se uma pessoa tem uma boa qualidade, isso vai se exteriorizar no mundo da ação. Por isso uma pessoa precisa primeiro trabalhar internamente para que externamente isso se manifeste. A Kadosh Baruch Hu vai trabalhando de dentro para fora. Tá? Ou seja, da parte interna para a parte externa. Por quê? Porque à medida que eu trabalho e que eu modifico a parte interna, logo a parte externa, na parte externa, isso vai ser manifesto. Rabbeinu Akadosh diz, limpai primeiro o interior, para que logo o exterior fique limpo. Se uma pessoa entende o conceito profundo do que é roubar e qual é a raiz disso, isso vai impregnar o interior dela, isso vai corrigir a sua mentalidade, essa falha que ela tem. Então, logo, no mundo externo, ela vai cessar com essa ação negativa. Porque isso tem origem dentro, na raiz que está se manifestando no mundo externo. As manifestações do Eterno no mundo externo, a Torá nos apresenta para que nós possamos ver, aspas, captar essas qualidades do Criador. Por isso, a raiz Yará e a raiz Ra'á, que é ver, estão conectadas. Yará, que é a raiz que estamos analisando, que é a raiz da Torá, está ligada ao conceito de ver, de captar. E a gente já estudou em outras ocasiões que ver tem um sentido dentro da mente hebraica, dentro do contexto da Torá, do Tanar, da literatura de Israel, o conceito tem um conceito de experimentar, o sentido de experimentar algo, tá? Ou seja, o conceito de eu poder ter uma experiência com aquilo, eu experimentar aquilo, ter um contato com aquilo. Esse é o primeiro ponto. O segundo conceito, ligado à raiz Yará, é o conceito de temor, que em hebraico nós dizemos ir-a. A gente fala irat Hashem, né? Temor aos céus, temor ao eterno. Mas o que significa isso? E por que Yará, o verbo Yará, que é a raiz da palavra Torá, está ligada à palavra ir-a, que é traduzida em português como temor, e vamos tentar entender um pouco isso. A palavra ir-a, que é temor, alguns falam irá, outros falam ir-a. Aqui nós temos a palavra ir-a, yud, resh, alef, re, ir-a ou irá, é traduzido para o português como temor. Então, dentro da palavra ir-a, nós temos a palavra yará. Nós temos aqui yud, resh e re, que formam a palavra yará. Dentro da palavra ir-a, que é usado para se referir a temor, traduzido como temor, tem a palavra yará. Qual a relação? Qual a relação entre esses dois conceitos? O que tem a ver ir-a, temor, com yará, que é a raiz da palavra Torá? Tem várias maneiras de você analisar, de você fazer uma análise em torno da palavra. Igual a gente viu, a palavra yará. A gente, na primeira análise, o que a gente fez? Buscou ver com quais sentidos ela pode ser utilizada. Então a gente viu isso. Isso você poderia parar nessa análise. Ou seja, e parar e chegar à conclusão de que yará pode ser usado para se referir a lançar, a estabelecer, a erguer, a tirar algo no sentido de ter um alvo. Você poderia parar por aí. Nós estamos fazendo o quê? Essa análise e ampliando isso. Agora nós estamos vendo conexões aqui, por exemplo, a palavra Torá, ela vem de Yará, essa é a raiz. Então, Yará, ela tem conexões com outras coisas. Vou te dar um exemplo. No corpo humano, nós temos muitos membros. Se você pega o teu olho, ele tem conexões com todo o seu corpo. Só que existem conexões que estão mais próximas e que estão mais ligadas ao olho, de uma maneira mais próxima. Então, as palavras também. Por exemplo, tem várias técnicas de análise dessas palavras. Então, ou seja, para que a gente possa ter um campo de visão mais aberto, então a gente abre um pouco mais e utiliza outros tipos de análise. A gente ainda está utilizando aqui alguns tipos de análise, são até interessantes, mas existem inúmeros outros que se podem utilizar para poder estudar essas palavras-chave, ou seja, aqui em questão que a gente está estudando na Torá. Então, assim, o estudo da Torá, por isso o estudo da Torá é infinito. Ou seja, a gente poderia continuar, seguir indagando e utilizando outros métodos de análise para chegar a outras conclusões
E o importante de tudo é que no final tudo tem que fazer uma coesão, né? Tudo vai se harmonizar, tá? Eu não quero entrar direto no que é a Torá segundo o contexto da Kabbalah. Por quê? Porque a gente precisa ter uma base da raiz da palavra Torá e ir assentando pouco a pouco e ter essas coisas solidificadas. Essa palavra, Yará, nós vimos que aparece dentro da palavra Irá, que a palavra Irá, que é temor, tem Yud, Resh e Re. Ou seja, tem a palavra, as letras da palavra Irá aparecem aqui. Então, ou seja, existe uma certa relação, tá? Existe uma certa relação. Então, qual é a relação que tem? O que significa temor? Né? O que significa irá? Temor. Bom, irá, que é traduzido como temor, mas que muitas pessoas entendem somente como medo, né? Ou seja, muitas pessoas entendem temor somente como sentimento de temer alguma coisa, de ter medo de algo, sentimento de medo, né? Algo me assombra, algo me assusta, eu tenho medo daquilo, né? Porém, essa palavra irá, ela tem outro sentido também. Ela tem um sentido de respeito. No sentido, respeito em que sentido? No sentido de admirar alguma coisa. Por exemplo, você conhece uma pessoa e essa pessoa, ela tem uma qualidade que te faz sentir admiração, respeito por essa pessoa. Então você chega a pessoa e fala, eu te respeito, cara, te respeito. Você tem algo que eu acho bonito, que eu acho elevado. Você tem essa característica que eu acho muito interessante numa pessoa. Me admira. Essa maneira como você atua, que é baseado nessa virtude que ele tem, isso me admira. Isso faz com que eu te respeite, com que eu te admire. E também pode ser utilizado nesse sentido, no sentido de eu olhar algo a partir de como aquilo se apresenta, se manifesta, aquilo me levar a um respeito, aquilo me levar a uma admiração, a ponto de eu querer emular aquilo. Eu respeito tanto essa pessoa, admiro tanto essa pessoa, que eu quero ser como essa pessoa. Eu quero ser como essa pessoa. Eu quero emular essa pessoa. Eu quero me assemelhar a essa pessoa. Essa pessoa tem características que me apaixonam. E eu quero me espelhar nessa pessoa para alcançar essas virtudes. Irá, temor, está ligado a essa questão. Está ligado também, tem esse sentido. Eu chegar a respeitar uma pessoa, chegar a admirar uma pessoa. Ou seja, pela maneira como ela atua. Isso está ligado, é uma manifestação do seu interior, como a gente falou. Qual é a relação de Yará, que é a raiz da palavra Torá, com Irá, temor? Que relação há? A gente viu que nós temos as letras de Yará aparecem na palavra, aqui a palavra Irá, que é temor, aqui Yud, Resh e Re. Qual é a relação? E o que isso nos ensina sobre a Torá? A Torá, ela apresenta. O que ela faz? Ela nos possibilita chegar a ter um vislumbre do Criador e poder admirá-lo. Porque eu só posso admirar alguém se eu tiver informações sobre alguém. Eu começo a falar de uma pessoa para você. Poxa, você conhece fulano? A pessoa é uma pessoa super humilde. E aí eu começo a falar as manifestações de humildade dessa pessoa. Você fala, caramba, é? Aí fala, essa pessoa, cara, é uma pessoa muito justa, sabe? Paga suas contas, não deve ninguém, é uma pessoa que é muito correta com as pessoas. Tem essa qualidade, cara. De Hesed, cara, uma pessoa muito bondosa. Cara, que isso? Ela ajuda as pessoas que estão precisando, não espera nada em troca, ela faz em oculto, ela não aparece em holofote. Você, caraca, essa pessoa é o máximo. E você começa a admirar essa pessoa. Você não tem contato, mas eu tô te falando sobre essa pessoa. Estou descrevendo essa pessoa para você. Isso começa a gerar em você o quê? Admiração. Um respeito, uma irá por essa pessoa. Entende a ideia? Irá. Então, ou seja, a Torá, ela descreve o Criador para nós. Para quê? Para que nós comecemos a admirá-lo. Para que nós comecemos a desenvolver respeito e uma admiração por ele. Daí a relação entre irá e yará, a raiz da palavra Torá. Então, a primeira foi yará. A gente analisou a relação de yará com ra'á, que é ver, e vimos que a Torá nos permite ver, aspas, ou seja, captar o quê? As manifestações do Criador. A Torá nos apresenta as manifestações do Criador, então nos permite começar a vê-lo. Por quê? Porque quando eu vejo a ação de uma pessoa, eu estou vendo o interior dessa pessoa. Eu não posso ver a tua alma, como ela se encontra, mas eu posso ver a tua alma através do quê? Através das suas ações. Através das suas ações você está dizendo para mim o quê? Quem você é, quem é a sua alma, como que está a sua alma. A Torá, que a gente viu no primeiro ponto, a ligação é Ra'á, ver e Yará. E a segunda é Irá e Yará. E Yará, a raiz da palavra Torá, e Irá, temor. O que é temor? Ou seja, o sentido de Irá é um sentido de
admirar, no sentido de chegar a respeitar uma pessoa, admirar uma pessoa, a ponto de você querer emular essa pessoa. Então, são esses dois pontos nessa segunda análise. É uma análise um pouco densa, porque é uma análise linguística, então a gente precisa dessa análise, dessas subanálises, para que a gente possa ter algumas coisas assentadas na nossa mente, a ponto de querer conviver com ela. Isso a gente vai ver, na conclusão, a importância disso. A Torá, muitas pessoas estão vendo a Torá hoje como um fim. Vocês estão vendo a Torá como um fim. Tem a Torá? Já. Acabou. Ponto final. Né? Ou seja, nasci no lar de Torá, ponto final. Acabou. E não é bem por aí. Não é bem por aí. Por isso a gente precisa concluir bem, né? Para a gente poder ter isso solidificado na nossa mente e a gente não se equivocar. Tá? Por quê? Porque nós vimos, na primeira análise, quando a gente falou sobre, analisou qual é a raiz da palavra Torá e vimos os sentidos com os quais a palavra Yará pode aparecer, a gente viu no primeiro sentido, que é o sentido de lançar para baixo, nós vimos que nesse sentido, em Êxodo capítulo 15, verso 4, apareceu que o Eterno lançou os carros do faraó e seu exército dentro do mar, e na segunda parte do mesmo versículo aparece o quê? Que os seus chefes escolhidos foram o quê? Afundados no Yam Suf, no Mar de Junco. E a gente inferiu daqui o conceito de morte. Então, como pode? Yará, que a raiz da palavra Torá, está ligado com o conceito de morte. Muito simples. Nossos sábios dizem que a Torá, ela pode ser um elixir da vida e um elixir da morte. Facive Shalom. Quando, se você perceber a Torá errado, ela não vai servir para você como um remédio. Ela não vai te dar vida. Ela vai trazer para você morte. Então, a Torá precisa ser percebida de maneira adequada para que ela não traga para a nossa vida morte, mas sim o quê? Vida. Tá? Então, para isso, ela precisa ser percebida de maneira adequada. O fim, até aqui, essas duas análises que a gente fez, essas duas subanálises. Então, por isso que eu falei para vocês que a gente ia fazer essa análise na primeira aula. Por quê? Porque se faz necessário, Ravelinho. Porque as pessoas, infelizmente, às vezes, as pessoas querem estudar o nível mais profundo e esquecem de lançar bases, né, sólidas. E a gente não pode ser incompleto. A gente precisa lançar bases sólidas para que a gente possa, depois, chegar a um patamar e que esse patamar tenha base. Ou seja, tenha algo que possa sustentar. Entenderam? Então, assim, é muito importante isso. Então, a gente precisa entender que não só o contexto da palavra em si, como eu sempre digo para as pessoas que estudam comigo, não adianta só eu agarrar um dicionário e achar que isso é o suficiente. Ou seja, a língua hebraica é um código, ainda que muitas pessoas querem dizer o contrário. A língua hebraica é um código, né? Como vocês viram aqui. Você vê que a palavra Yará, se vocês pegarem, pega e o dicionário que não vai falar isso. Ou seja, é um outro tipo de análise, é uma técnica de análise. Ou seja, utilizada pelos sábios que estudam a Torá há milênios, muito, muito antes da gente. Yará, ligado ao conceito de Irá, verbo ver em hebraico, palavra irá, temor, isso é conexão. Não é já mais uma questão só linguística, de raiz. É outro tipo de análise. Né? Precisa a gente entender bem isso. A Torá foi feita para nos separar para uma convivência com o Criador, para uma intimidade com Ele. Eu acho que a Fernanda está querendo adiantar o meu shiur à conclusão. Aí fica complicado. Eu estou demais aqui, vou sair fora. Estou brincando. Então, agora, nós vamos fazer uma análise dentro da gematria para a gente poder captar outros conceitos, tá? Isso tudo, Rabeirinho, faz muita diferença para nós depois na nossa percepção de Torá. Enquanto a gente está analisando, as suas informações estão sendo trabalhadas ainda na nossa mente. Mas depois que isso assenta, isso faz toda uma diferença na hora da gente perceber a Torá. Porque ainda hoje, você vai falar, o que é a Torá? Muitas pessoas ainda ou dão uma resposta superficial. E quando isso assentar na nossa cabeça, isso vai nos ajudar a ir para outros níveis mais profundos. E outra coisa importante, nenhum nível pode contradizer o outro. Hein? Ou seja, vocês podem reparar que toda análise que a gente faz tem coesão. Tanto porque a gente já viu em outras classes que irá, temor, está ligado ao verbo ver também. Porque tem palavras, letras que se conectam. Então, ou seja, tem uma certa relação. Então, tudo no final tem que fazer uma coesão. Tá? E quando a gente vai no nível mais profundo dos mais profundos, não pode contradizer os níveis mais baixos. Porque na verdade, não pode haver contradição, mas sim conexão. Então, vamos para a terceira subanálise de hoje, que é a parte da gematria. Então, Irá tem um valor numérico importante para a gente analisar. O valor numérico de Irá, 215, que reduzindo dá 8.
Yud, Resh, Rei. Yud, 10, Resh, 200 e Rei, 5. 215. 215 dá 8, tá? Então, a raiz Irá, Iará, né, que é a raiz da palavra Torá, tem o valor numérico 8, tá? E quais são as outras palavras em hebraico que tem o valor numérico 8? Quando a gente acha uma outra palavra que tem esse mesmo valor numérico, inclusive na gematria, Haverim, tem muitas técnicas de gematria, né? Muitas técnicas de gematria. Geralmente a gente usa a gematria a parte simples, ou seja, a gematria mais simples, de redução, chegando ao número final, Mishpat Katan. Mas existem muitas técnicas de gematria. Uma outra palavra em hebraico que tem o valor numérico 8 é a palavra Kodesh. Kodesh. Kodesh significa sagrado. É traduzido como sagrado. Kodesh. Kodesh. Essa palavra aqui. Kodesh. Essa palavra tem um valor numérico 8. Temos o Kuf, que vale 100. Temos o Dalet, que vale 4. E o Shin, que vale 300. 404. 404. Tirando 0 dá 8. Kodesh. Kuf, 100. Dalet, 4. E Shin, 300. Somando 404. Tirando 0. 4 e 4 mais 4, 8. E agora? O que significa Kodesh? Kodesh é traduzido como sagrado. Mas o que é Kodesh? Qual a raiz de Kodesh? É a raiz Kadash, que é o verbo que é traduzido como santificar. Vai Kadesh, Otô, e o santificou. O que significa algo Kodesh? Nós temos, né, a tradução de Kodesh, temos a palavra Kadosh também, nós temos a palavra Mikdash, que sai também da raiz Kadash. Mas o que é algo Kodesh? Né? O que é algo Kodesh? Para a gente poder entender o que tem a ver o verbo Yará, que é a raiz da palavra Torá, com Kodesh. Na Torá, um lugar chamado no Mishkan Makom Kodesh. Nós tínhamos o pátio, o Hatzer, nós tínhamos Makom Kodesh, que é chamado, vamos traduzir por enquanto como lugar sagrado, depois a gente vai entender o conceito que a palavra representa, porque para mim não vale o que o dicionário me diz somente, eu quero o conceito, porque se a gente não entende o conceito, não adiantou nada, a gente só trocou de roupa. É como uma pessoa que estava no cristianismo, acreditava em JC, e aí ela saiu de lá e ela continuou com a mesma ideia daquilo, só que ela botou outro nome, agora ela chama de Yeshua. Ou seja, não mudou nada, entende? Infelizmente virou um ídolo para as pessoas, né? Claro que não discrimino ninguém, mas eu não uso o nome em JC porque eu entendo como um ídolo, tá bom? E é uma proibição da Torá. A Torá nos proíbe de pronunciar nome de um ídolo, infelizmente virou tá bom? Então a gente chama JC, né, pra gente não ter que ficar pronunciando. Porque se a gente não entende o conceito, não adiantou nada, a gente só trocou de roupa. A pessoa só mudou o nome, né? Então, quando eu pego uma palavra, essa palavra aqui, em português, é tal. Então, a gente precisa, na essência, precisa captar o conceito. O pessoal que está acostumado a estudar com a gente aí de Shabbat, teve algumas parashot que a gente analisou os temas das parashot, né, que são, na verdade, que está ligada a toda a essência da parashá, o tema da parashá, e a gente fez análise buscando os conceitos. Isso muda depois a percepção. Se a gente mudar, entender, captar o conceito, aí sim a gente está aprendendo, de fato, o hebraico e estamos, de fato, cumprindo com o objetivo do estudo, tá? Então, ou seja, Kodesh, o que é? Então, vamos lá. Nós tínhamos Big Day Kodesh. Eram o quê? Eram as roupas dos sacerdotes, dos Kohanim. Nós tínhamos uma com Kodesh e tínhamos o Kodesh HaKodashim, que era o lugar mais sagrado. O que é Kodesh? Para a gente entender, quando nós analisamos desse prisma, vendo a divisão do Mishkan, quem podia entrar numa Makom Kodesh? O que estava numa Makom Kodesh? A menorá, estava numa Makom Kodesh o Shulchan, a mesa, com os lechem apanim, com os pães da presença, com o pão da presença. Nós tínhamos também numa Makom Kodesh Mizbeach HaZahav, o altar de ouro, o altar de incenso, Mizbeach Ketoret, o altar de incenso. Nós tínhamos tudo isso numa Makom Kodesh. Quem podia entrar numa Makom Kodesh? Quem podia entrar? Só os sacerdotes, filhos de Aaron, só os Kohanim. Então, nós temos aqui um lugar que não é qualquer pessoa que tem acesso. Não é qualquer pessoa que tem acesso. Só pessoas
como os Kohanim. E quem eram os Kohanim? Pessoas que eram mais elevadas do que os demais, porque tinham leis que não se aplicavam às outras pessoas, só os Kohanim. Né? Sim, elas eram separadas também. Nós temos aqui o quê? Uma restrição. Isso aí, justamente. Nós temos aqui uma restrição. Nós temos um lugar restrito. Nós temos um lugar restrito. E no Kodesh, a Kodashim, somente o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, o homem mais elevado de Israel, podia entrar ali. Então nós temos um lugar mais restrito ainda. Isso quer dizer o quê? Que algo Kodesh, ou seja, um lugar restrito é um lugar que ele está diferente dos outros lugares onde qualquer um pode acessar. É um lugar Kodesh. As roupas, escondido, mais restrito, sim, justamente. Que para acessar, não podia ser qualquer pessoa. O que eram os Big Day Kodesh, as roupas sagradas? Eram as roupas que só os Kohanim podiam utilizar. E só podiam utilizar quando fosse participar ou fazer a sua rodá no Mishkan, ou no Beit HaMikdash, no templo, depois. Sim, protegido, Fernando, também. Tá entendendo? É isso que eu quero que vocês façam, que vocês captem os conceitos. Aí sim a gente tá acendendo. Aqui, Kodesh tem um valor numérico 8. E o 8, Raverinho, o 8, ele é um número que representa o quê? Nós falamos ontem sobre o 7, né? Um pouco sobre o 7 do Yam Suf e tal. Teve uns insights muito interessantes que o Eterno nos permitiu aprender. Justamente, Ivonão. Ou seja, o 6 é o quê? Matéria, pura materialidade. O 7 é espírito unido com a matéria. E o 8 é o quê? Já não tem mais matéria. Espiritualidade pura. Espiritualidade pura. Ou seja, o 8, se você deita o 8 na matemática, você tem o quê? O símbolo do infinito. E nós vemos que Kodesh, que tem o valor numérico 8, é o mesmo valor numérico da palavra Yará, que é a raiz da palavra Torá. O que quer dizer isso? Que a Torá, porque o que a gente aprende da raiz se aplica ao que sai dela. Por isso que a gente está analisando a raiz da palavra Torá. Quando falamos de raiz, estamos falando da parte oculta, que é Yará. Para daí aprender coisas sobre a Torá, que é a palavra que sai dela. Por quê? Qual é a relação aqui? Entre esse... Por que tem esse valor numérico, o valor numérico de relação equivalente? O que a gente aprende aqui? O que a gente diz antes de praticar uma mitzvah? Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav. Bendito és tu, eterno nosso Elohim, Rei do Universo, que nos santificaste por teus mandamentos. Agora nós entendemos a verdade. Por quê? Porque através da Torá, através das mitzvot, a Kadosh Baruch, o quê? Nos santifica. O que significa nos santifica? Vekideshanu, o que é algo Kodesh? A Kadosh Baruch nos restringe, nos torna diferentes. Agora, diferentes de quê? Nós vimos que o Makom Kodesh é um lugar restrito. Nós vimos que as roupas dos Kohanim, Big Day Kodesh, eram roupas restritas. Que não era qualquer pessoa que podia tocar, e eles também não podiam usar essa roupa para qualquer coisa. Só para o ofício. Quando nós falamos de separação, é separação com uma finalidade de. Entende a ideia? Separação com um fim de. De quê? De conectar. Eu separo, uma passagem na Torá, que uma prostituta é chamada de Kedeshá, que vem da palavra Kadash também. É uma mulher separada para quê? Para determinado fim, para ter relação com os homens estranhos. Então. Ela está separada. Então, ou seja, é separação para conexão. Interessante que a palavra malé em hebraico, o verbo malé, significa ser preenchido, ser cheio. Malé também tem o volume 8. Malé. Mem, Lamed, Aleph, dá 71. Mem vale 40, Lamed 30, Aleph 1, 71. 7 mais 1, 8. Opa, Fernando está entendendo. É isso mesmo. Quanto mais Kedushá, santidade, quanto mais eu sou Kodesh, mais eu posso entrar. Entrar aonde? Na intimidade do Rei Sagrado. Por isso que os Kohanim que tinham um nível de separação maior, de Kedushá maior, de santidade maior, podiam entrar onde? No Kodesh. Com Kodesh. E o Kohen Gadol que tinha um nível de Kedushá, uma separação maior, o Kohen Gadol não podia no enterro nem da sua mãe nem do seu pai. Uma separação total. Não podia. Um Kohen normal já podia. Então aquele chá dele era menor. A separação dele era menor. Então quanto mais uma pessoa é Kodesh, ela se separa de quê? De prazeres deste mundo. E alguém diz para mim assim,
Mas o judaísmo não diz que você pode usufruir, você não pode usufruir. Agora, que nível você quer chegar de conhecimento do Criador? Eu te garanto que uma pessoa que se separa mais vai chegar a um nível de profundidade de conhecimento do Criador e de relação com o Criador muito maior do que uma pessoa que usufrui mais do prazer desse mundo. Não estou dizendo para que ninguém seja aqui eremita. Eu estou dizendo que é uma escolha de cada um. Entendem a ideia? Ou seja, se eu quero, a exigência é eu quero entrar no Kodesh. Você é Cohen? Qual é o teu nível de Kedushá? Essa é a pergunta. Eu quero entrar ali, no Kodesh HaKodashim. Qual é o teu nível de Kedushá? Qual é o teu nível de separação? Não. Então, nós escolhemos o nível onde nós queremos estar. Ou seja, acesso, até onde nós queremos ter acesso. Isso vai ficar bem claro na conclusão. Então, dá para entender? Então, malê, que é o verbo que também vale 8, ele aparece em Shemot, se quiserem anotar aí, capítulo 40, versículo 34. Diz assim, Vayechaz Reanan et Ohel Moed, e a nuvem cobriu a tenda da reunião, o Revod Adonai malé et a Mishkan. O Revod Adonai, a glória do Eterno, malé, quer dizer malé, o verbo que a gente está analisando, que vale 8, encheu o que? Et Mishkan. O que era o Mishkan? Um Mikdash. Porque a Kadosh Baruch Hu disse o que para nós? Far-me-eis o que? Te vem de Kadash. Traduzido como santuário. É um lugar restrito, um lugar diferente, um lugar puro. Essa é a ideia de Kedushá. Eu me separo para que eu não me contamine. Porque quanto mais contaminado eu estou, menos eu posso ser preenchido. E aqui a glória eterna preencheu o Mishkan. Porque o Mishkan era um lugar separado. E a ideia é o quê? É que nós sejamos o Mishkan. E para que nós sejamos o Mishkan, o Mikdash, é preciso o quê? Ter Kodesh. E o que nos ensina a ser Kodesh? A raiz Yará, que é a raiz da palavra Torá, tem o mesmo volumério da palavra Kodesh. Quando falamos de raiz, estamos falando da parte oculta. Através da Torá, a Kadosh Baruch Hu nos ensina que a sermos diferentes, puros, separados. Kodesh. Para quê? Para que a sua presença preencha a nossa vida. Então, quanto menos Kodesh é uma pessoa, menos ela pode ser preenchida pela presença divina. Se você é algo separado, algo que tem pureza, não é qualquer força que vai entrar em você. Porque nós temos outras forças ali na presença divina. Quanto mais espiritual você for, mais possibilidade você tem de ser preenchido. Estão captando a ideia? Sem a Torá, como que o ser humano vai ser Kodesh? A Torá, ela é um caminho que a Kadosh Baruch Hu nos deu, a gente vai ver isso na conclusão, vai ficar claro, para que a gente possa se tornar um mapa, para a gente se tornar um Mikdash. Para que a presença dele preencha. Senão a presença do Eterno não pode preencher, tá? Mas, a palavra Tov, que em hebraico é traduzido como bom. Mas vamos ver o que é Tov. Nós temos aqui a palavra Tov. Ted, 9, Vav, 6 e Beit, 2. Quanto que dá? 9 com 6, 15. Com 2, 17. 1 mais 7, 8. Então a palavra Tov tem um valor numérico 8, tá? E o que significa o Tov? Onde que por primeira vez aparece na Torá a palavra Tov. A palavra Tov aparece na Torá pela primeira vez quando diz Vayar Elohim etaor kitov. E viu Elohim que a luz era boa. Vayar Elohim etaor kitov. E viu Elohim que a luz era boa. O que a luz foi caracterizada como boa? O que a luz fez para que a Kadosh Baruch Hu pudesse designá-la como boa? Separou. O que a luz fez para que a Kadosh Baruch Hu pudesse designar, caracterizá-la como boa? Qual era o contexto ali? Isso aparece no versículo... Qual o versículo anterior, antes desse? Aparece no versículo 3. No versículo 2, diz o quê? Verhaaretz haitat tohu vabohu verrocher al penei terrum. E a terra estava tohu vabohu, escuridão havia sobre a face do abismo. Beruach Elohim merachefet, e Aruach Elohim pairava merachefet al penei amaim, sobre a face das águas. E aí no versículo 3, vai Omer Elohim Yehior, disse o Eterno, seja luz, vai Yehior, foi luz. E aí no versículo 4 diz, Vayar Elohim etaor kitov, vai Abdel Elohim ben naor, vem na rocha. E fez Elohim distinção entre a luz e a escuridão. O que a luz traz aqui, Raberinho? O que a luz promove aqui, que dá a ela a capacidade, o mérito de receber esse adjetivo Tov? Quanticamente falando, a gente analisando o torro, né, o avorro, alguns
estava caótica, né? Não tinha organização, não tinha como a energia de Hashem fluir, porque não tinha uma direção de onda específica, não tinha um caminho determinado. Então, com o sistema de ser criado a luz, acho que criou um canal para que a essência de bondade de Hashem pudesse ser transmitida. Quando vai haver a separação? Quando essa luz se manifesta. Então, a Kadosh Baruch faz a distinção entre luz e escuridão. Se a gente pega Tohu Vavohu, alguns explicam que está incluído aí o sentido de algo que está vazio e que está ainda não dá para ser captado. Então, o que a luz vem e faz? Ela dá forma e preenche. Ela vai ordenar. Ela vai trazer ordem. Então, a luz, aqui nesse contexto, uma das coisas que ela traz consigo é ordem. Ela vai estabelecer ordem em torno do vapor. Ou seja, e ela vai trazer as coisas à existência. Ela vai preencher o vazio. Então, o que é algo Tov? O que a luz trouxe aqui? Trouxe o quê? Ordem. E ordem é o quê? Sem ordem não há o quê? A ordem traz o que consigo? Implica em quê? Implica em equilíbrio. O que é algo desordenado? Algo desequilibrado. Então a luz traz consigo aqui o quê? Equilíbrio, ordem. E com essa ordem, as coisas podem existir. Que a base da existência é a ordem. Que coisa interessante. É isso. Ou seja, por que a Torá é chamada de luz? Porque a Torá traz para a vida da gente o quê? Ordem. E a partir do momento que as coisas estão ordenadas, o que pode haver? Existência, conexão. Então essa luz é da Torá? Sim. Porque através dessa luz se criou tudo. Então, ou seja, o que essa luz faz? Elimina o Tohu Vavohu. Elimina o vazio e a desordem. Isso significa tikkun, correção. Traz perfeição, correção. Ou seja, a luz, Moshe Rabbeinu diz que a luz, quando ela se manifesta, é algo inerente da luz, o tikkun, corrigir. Então, por exemplo, se a luz se manifesta em determinado lugar onde há imperfeição, o que ela faz? Ela corrige. Ela corrige. Está entendendo ou não? A luz, ela corrige, ela traz tikkun. E para que haja essa conexão entre nós, o Criador, é preciso o quê? O que a gente está aqui para fazer? Tikkun. Está propício para receber. A Terra não estava propícia para receber o ser humano. Então vem a luz e corrige. Então ela pode receber o ser humano. Porque depois que tudo está terminado, então aparece Adão em cena. Entende a ideia? Ou seja, a luz, por que a gente está aqui no mundo de escuridão? Qual é o nosso objetivo aqui nesse mundo? Iluminar. O que é iluminar? Corrigir esse mundo. Isso se chama Tikkun Olam. Corrigir esse mundo para quê? Porque enquanto esse mundo estiver desordenado, a luz não flui onde há desordem, onde há imperfeição. Mas eu não vejo dessa forma. A luz, ela tira a imperfeição. Ela traz o julgamento. Por isso que o povo diz do eterno é expurgado, né? Porque automaticamente quem faz as coisas certas é a luz, né? E os que estão no erro não gostam. Não gostam. Porque os seus defeitos são revelados. São revelados. É o que o Marco está falando. De fato, a luz, porque para eu poder corrigir algo, preciso ter em mente, por exemplo, para eu olho no espelho, para eu ver que eu tenho que pentear meu cabelo que está bagunçado, a luz tem que estar acesa, a luz tem que estar manifesta, para eu poder ver isso e para poder haver a correção. Então, ou seja, nós estamos numa dimensão onde a luz chega com muito pouca força, no nível para manter essa existência, como dizem os cabalistas. Então, ou seja, por que isso? Para que nós tenhamos a oportunidade de, pelas nossas próprias forças, poder chegar a quê? A correção. No momento que ela se manifestar, ela traz consigo o quê? A correção. Então, se a luz me corrigiu, sem eu ter feito nada, então logo, ou seja, a luz me tornou humilde. Então, a luz, ela manifestando-se, ela traz consigo a correção. Por isso que quando a gente chegar no Shabbat Hagadol, o que acontece aqui nesse mundo? Então, ela entra nesse mundo fazendo o quê? Correção. E quando a gente está nas trevas, no escuro, a luz dói. Se a gente estiver trancado num quarto escuro e alguém chegar e acender a luz
aquilo gera dor aos nossos olhos, né? Essa correção muitas vezes vai gerar dor a gente, né? Como o Iani está botando ali, é a Torá, não tem jeito. Justamente. E quanto mais profundo é o nível de estudo da Torá, maior é essa correção. Maior é a manifestação da luz que está havendo. Porque essa luz que se manifestou no início é a luz da Torá. Nós vamos estudar em outro shiurim coisas mais profundas sobre a Torá. Quando surge a Torá? Parado para ver desse prisma. E disse, haja luz e houve luz, né? Coisas tão simples. Eu nunca tinha parado para ver que a luz não é a luz, não é a luz. É a Torá e... Caraca, veio sabe como se abre um moleque na tua frente, assim, uma ligação? O Aníbal colocou o seguinte, perguntou o seguinte, então isso é a correção, isto é a correção, é a Torá? Justamente, Aníbal. Só que o Eterno quer que a gente faça essa correção pelos nossos méritos. Ou seja, o Eterno quer que a gente trabalhe, para que a gente sinta prazer nessa correção. Então, quando o nosso estudo de Torá, o nosso esforço, para que essa correção, essa luz vai entrando, então a gente estuda a Torá, pouco a pouco, em cada nível, para quê? Para que essa luz vá entrando e vá corrigindo o nosso interior. Porque quando estamos na luz, podemos ver os erros para corrigi-los. Justamente, Fernando. Tá? Então, a luz está ligada a esse conceito de Tikkun. Então, isso está analisando para entender por que a luz foi chamada Tov. Tá? Por que o Eterno designou como Tov? Por quê? Porque a luz traz correção. E essa correção objetiva, o quê? Está escrito no Pirkei Avot. Este mundo é uma antessala para o mundo vindouro. É como uma antessala para o mundo vindouro. Prepara-te neste mundo. E a palavra usada ali para preparar-te corrige. Tikkun, vem de Tikkun. Para quê? Para que possas entrar aonde? No outro mundo. Então, qual é o objetivo da correção? E o que é o outro mundo? E o que é o Olam Haba? A gente vem aqui, está dizendo para a gente fazer um Tikkun. De perfeição. E qual é o meio para fazer esse Tikkun? A Torá. Essa luz. Essa luz. Então, ou seja, sem esse Tikkun, sem essa correção, porque Tikkun é colocar algo de maneira equilibrada, equilibrar algo. Porque Adão, quando ele peca, ele desequilibra tudo. Então, com o rei de Adão, ele traz o desequilíbrio, porque o pecado está em desequilíbrio. E quando há desequilíbrio, a luz vai embora. Porque para a luz se manifestar, é necessário que haja o quê? Equilíbrio, perfeição, ordem. A luz não se manifesta na desordem. Através da Torá, qual é o objetivo de Am Israel? Corrigir este mundo para que a presença divina tenha lugar neste mundo. Ou seja, e essa correção significa o quê? Tornar aquilo puro, propício para receber novamente. Fazer o Tikkun em algo é tornar algo propício para receber algo. Ou seja, nesse caso aí, a luz do Criador. Então, por quê? Porque o mundo vindouro é o mundo transcendental. Ou seja, é o plano transcendente. Para entrar nesse plano, é necessário o quê? É necessário que eu esteja corrigido. Por quê? Porque senão eu não vou sentir prazer na luz aí. Uma pessoa que está toda manchada, que está toda suja, ela não sente prazer de estar na luz. Agora, uma pessoa que está limpa, que está bem vestida, ela tem prazer de estar na luz. Tem um versículo na Bíblia para deixar? Fala assim, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se a Torá é luz, e nós somos luz, isso quer dizer que nós somos, vou botar entre aspas, a Torá encarnada? Você é luz a partir de quando? Quando que uma pessoa pode ser considerada luz? Quando ela começa a botar em prática aquilo que a Torá... O que a luz fez aqui? Correção. Quando você traz correção. Quando você traz correção para esse mundo. Quando você traz correção para as pessoas. Ou seja, a tua vida inspira as pessoas a seguirem. Ou seja, pela tua vida, a pessoa vê que ela está errada. Isso é ser luz. É quando a pessoa olha para você e nessa olhada que ela dá para você, ela entende, isso acende para ela um farol que ela está equivocada. Isso é ser luz. Porque a luz, quando se manifesta, a gente consegue ver as nossas imperfeições. Então, ou seja, quando a gente vê um tzadik, a gente vê quanto a gente é equivocado. Aonde a gente precisa corrigir? Não, porque justamente a pessoa adere a Torá e automaticamente ela vai expor aquilo que está dentro. Então como se fosse uma Torá ambulante. É isso aí. Entendeu? Então, você tem que ter essa unidade, você tem que ter isso que a gente viu, que a Torá nos permite. A Torá nos permite captar as manifestações do Eterno, ou seja, os atributos.
Para quê? Para você sentir essa admiração, e aí você vai escolher se você quer só ser um admirador dele, achar, pô, que lindo que a Kadosh Baruch Hu é a nave, é humilde, que lindo que a Kadosh Baruch Hu atua com Hesed, que lindo, ou se você vai partir para o outro campo, que é o que a gente vai ver na conclusão. Porque não é assim tão simples, eu sou luz. Não. Ser luz, alguém só pode ser chamado de ouro, de luz, quando? Quando as pessoas olham para essa pessoa e essas pessoas querem fazer teshuva só de olhar para ela. Entendeu? Você inspira as pessoas a ir por um caminho de espiritualidade, um caminho de midotovot, de qualidade positiva. Isso é ser luz. Moreno. Oi. Uma dúvida então aqui, só mais ver se minha forma de pensamento está chegando perto de querer ser coerente. Na verdade, então, analisando Shemoni, o oitavo milênio, vai ser muito puramente espiritual. Né? Então, a pessoa que ela não adquire boas midot e não se torna espiritual, ela não vai conseguir existir numa frequência puramente espiritual. Ela, digamos, ou ela vai ser frita ou ela nem vai conseguir passar para aquele nível de energia. Então, através do Tikkun, nós nos tornamos seres espirituais e adquirimos a condição de viver num mundo puramente espiritual. Então, vai ser com o circuito na seta, vão ser igual aqueles mosquitinhos naquela tela elétrica. Perfeito. É isso mesmo. Ou seja, para a gente poder entrar nesse nível de revelação da luz divina, porque aqui nesse mundo, uma pessoa peca, mancha a sua alma, danifica a sua neshama e continua vivendo. Porque a luz está restrita aqui, a luz está ocultada dessa dimensão. Estamos em Olam Asiá. Agora, ir para um mundo onde a luz da Eterna está revelada, é como um albino que tem pouca melanina, você colocar ele num sol de 48 graus. O que acontece? Ou seja, ele não tem, ele não é propício, ele não tem estrutura para poder desfrutar desse sol. Ele não pode, vai morrer. Ou seja, não vai dar prazer para ele. Tá entendendo? Não vai dar prazer. É como uma pessoa, ela quer desfrutar do sol na praia, a tantos graus, ela tem uma pele um pouco clara, ela passa o protetor. Para quê? Para que ela possa usufruir desse sol sem ser danificado. Então, ou seja, esse tikkun, essa preparação, é para quê? Para que a gente possa, no Olam Haba, usufruir da presença divina. Adão foi expulso, por quê? Porque ele já não podia mais estar nessa dimensão. A expulsão de Adam Arishon não é algo ruim da parte de Hashem. A expulsão de Adam Arishon é o quê? É a manifestação do amor do Criador. Por quê? Porque se ele continuasse naquela dimensão, o que ia acontecer com ele? Ele seria destruído. Ele se tornou impropício para estar naquela situação, naquela dimensão, naquele nível de revelação da luz. Entendem? Por isso que muitas pessoas não podem e não conseguem acessar os segredos da Torá. Mesmo que leiam livros. Por quê? Para elas é estranho, para elas é algo que elas não gostam, é algo que para elas não faz sentido. Por quê? Porque a alma delas está num nível muito baixo de Kedushá. E quando essa luz se revela, elas não querem. Não. Deixa a luz apagada, eu não quero ver. Eu não preciso disso. Ela acha que ela não precisa disso. Entendem? Então, ou seja, e se tudo que a Kadosh Baruch Hu faz é para o bem, porque ele é a fonte de todo o bem, então se ele expulsou Adam Arishon do Gan Eden, não é porque ele odiava Adam Arishon, mas é porque ele queria que Adam Arishon agora fizesse tikkun para retornar ao seu estágio inicial. Porque agora ele precisava de um tikkun para poder voltar a estar naquele nível de novo de conexão, naquele patamar. Uma pessoa que se queima, Hatzivei Shalom, ela não pode se expor ao sol assim. Primeiro ela precisa se curar essa queimadura para depois ela voltar a usufruir, para que ela não tenha nenhum problema. Então ela se oculta em casa, o que a Kadosh Baruch Hu fez com Adam Arishon. Enviou ele para uma dimensão onde a luz estava oculta, para que ele não fosse danificado. Então a Kadosh Baruch Hu, quando nós não estamos propícios, o que ele faz? Ele oculta a luz de nós para que nós não sejamos danificados. Então quanto mais o ser humano peca, mais a luz se oculta. Por que mais a luz se oculta? Para que o ser humano não seja danificado. Então o amor de Hashem é a restrição da luz. Então quanto mais a pessoa peca e diz Hashem entende, e Hashem entende. E quanto mais a pessoa peca e mais se torna impura e imprópria para se conectar com a luz, o que a Kadosh Baruch Hu faz? Ele se oculta. Porque ele entende, de fato, aquela pessoa entende que ela não quer conexão com ele. Estão entendendo a ideia? Então o que a Kadosh Baruch Hu faz? Ele se oculta. Ele oculta a sua luz. E essa pessoa vive num caos. Cada vez mais, a escuridão, a ausência, a ocultação, a restrição da luz é maior. Então, isso gera espaço, já que é algo comum,
não é algo, não é um Mikdash, onde a luz do Eterno pode preencher, então isso vai ser preenchido por forças do outro lado, por outro. Porque o lado da Sitrachirá, o pecado causa desordem na vida da pessoa, desequilíbrio, e torna a pessoa propícia para se conectar com outras forças daquele nível de vibração, baixo, bem baixo. Porque o pecado abaixa o nível de vibração, e vai abaixando, e vai abaixando, e vai abaixando. Nós temos energia positiva e energia negativa. Energia positiva, ou seja, tem um ponto, onde dali para cima, o número de vibração, você tem que atingir tal nível de vibração para ser energia positiva. E é dali para cima. Daqui para baixo, você já começa a ter energias negativas e vai abaixando o nível de vibração. Nós temos 50 níveis de pureza e 50 níveis de impureza. São níveis de vibração diferentes, que nos propiciam ter contato com níveis de manifestações da luz divina de maneira mais elevada. Deixa eu ler algumas participações aqui. O Ronaldo disse aqui, que não temos palavras para descrever a forma que a energia de Hashem. Ficamos com luz por enquanto. Sim, é uma metodologia para a gente poder tentar falar da ideia, né? Do conceito. A Fernanda, separar, quem corrige se separa? Sim, Fernando. Quanto mais você vai se corrigindo, mais você vai sendo coded. Ou seja, mais você vai se tornando propícia para que a luz possa penetrar no recipiente. Entendeu? O tikkun é para isso, para que você seja propícia para que a luz possa ir entrando no recipiente. Tá? E esse é o nosso trabalho espiritual. Acendendo os degraus da espiritualidade é isso. É você ir se anulando, se corrigindo, tá? A gente vai entender isso, vai desglosar isso para a gente poder entender qual é o caminho e como fazer para a gente poder ir pouco a pouco ascendendo nesses degraus. O Ronaldo disse, nos tornar espirituais, pois Hashem busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Tem ligação com isso. O Nelson colocou aqui, olhe para mim, serei salvo, disse Hashem, em Shayahu. Então, a conclusão, Ravelim, que nós chegamos dessa primeira aula, né, avançamos bastante, é o seguinte, essa conclusão é importante, de acordo com todas essas análises que a gente fez aqui. Ficou alguma dúvida até aqui? No final eu quero dar a oportunidade para vocês falarem alguma coisa, tá? Diz assim, a conclusão. De acordo com as análises feitas, todas essas análises que nós fizemos, ou seja, a primeira análise vendo os sentidos em que a palavra Yará pode ser utilizada, segunda análise, né, segunda subanálise, na verdade, vendo a palavra Yará com conexões, né, com outras palavras, como a palavra Ra'á, verbo ver, e Irá, que é temor, e a terceira subanálise, que foi a parte gemátrica, onde nós vemos que a palavra Yará tem o valor numérico 8, que se conecta com a palavra Malé, que também tem o valor numérico 8, que significa ser preenchido, e que tem o mesmo valor da palavra Kodesh, que significa sagrado, a gente viu o conceito, e também tem o mesmo valor da palavra Tov, que a gente viu, né, significa algo Tov. Algo Tov é algo que corrige, tá? É algo que traz ordem, algo que traz perfeição, tá? Algo que torna algo propício para receber, tá? De acordo com as análises feitas, podemos dispor ou entender que a Torá, né, a Torá é um meio ou um canal, um derer, tá? Prestem bem atenção nessa definição. De acordo com as análises feitas, podemos dispor ou entender que a Torá é um meio ou um canal, um derer, um caminho, para que o ser humano possa ver, captar o Eterno, ou seja, captar os seus atributos, tá? As suas midot, ou seja, manifestações das suas midot, das suas qualidades, das suas virtudes. E então, temê-lo, tá? Ou seja, temê-lo, admirá-lo, respeitá-lo. E quando o homem, ou seja, quando o ser humano, homem ou mulher, conhece sobre ele, porque até então, quando a Torá descreve o Criador para nós estamos conhecendo sobre ele. Já estamos falando, o Eterno atua assim, o Eterno atua assim, o Eterno atua assim, ou o Eterno é assim, o Eterno é assim. Às vezes a Torá fala de maneira direta, o Eterno é justo. Mas se você olhar na Torá, você vai ver as manifestações desse atributo. Mas a Torá está descrevendo ele para nós. Até então, isso só pode nos causar admiração. Então, a gente está obtendo um conhecimento sobre ele, tá? Então, o homem, quando ele adquire um conhecimento sobre ele, sobre o sagrado, ele pode escolher, aí sim, Ravel, aí vem o ponto de escolha, ponto de decisão. Porque eu te apresento uma pessoa, eu falo para você sobre uma pessoa, rapaz, você é meu amigo e tal, não sei o quê. Aí eu apresento para você, descrevo a pessoa, aí você fala, sim, tudo bem, mas eu não quero relacionamento. Eu falo assim, eu não quero relação com essa pessoa. É um momento de escolha. Ou seja, primeiro você ouviu as descrições, ouviu tudo que eu falei sobre essa pessoa, mas você até admirou e tal, mas você falou assim, eu não quero relação. Tá? Então, ou seja, a partir do momento que o homem tem esse conhecimento sobre o Eterno, de como ele é, de como é a sua essência, ou seja, de como é as suas virtudes, vamos dizer assim, a essência dele em capital, como é as suas virtudes,
como ele se manifesta, então o homem pode escolher conhecer a ele, ou seja, conhecer a ele já no sentido de quê? De experimentá-lo, de estabelecer um relacionamento, uma conexão, uma intimidade. E o que é necessário para isso? Pois saber como ele atua, se manifesta, não basta, não é suficiente para se estabelecer uma relação, uma conexão. Muita gente acha que conhecer, eu estudo a Torá, já conheci, já sei os atributos de cabeça, sei como ele se manifesta. E não. Sei os mundos, sei as sefirot, sei... Não. E isso só não basta para eu ter uma relação. Nós estamos falando de agora de relação, de estabelecer uma conexão, de eu senti-lo, de eu experimentá-lo, de eu ter certeza dessa conexão. Aí já é outra coisa diferente. Isso é uma coisa que eu tenho que escolher. Por que eu tenho que escolher? Porque se ele se apresentou para mim, a Kadosh Baruch Hu, se apresentou para mim, ele foi apresentado para mim, qual é o objetivo disso? Para que eu saiba que se eu quiser me relacionar com ele, o que eu necessito? Entende? Então, quando você se apresenta com uma pessoa, você fala assim, pô, cara, eu sou assim, né? Então, eu não ando com pessoa que mente, eu não ando com pessoa que rouba, eu não ando com pessoa que faz falcatrua, eu não gosto de andar com pessoa que dá golpe nos outros, eu não gosto de andar com pessoa soberba. Você já sabe, se você está se apresentando, então, se aquela pessoa tem algum daqueles problemas, ela fala assim, se eu quiser andar com essa pessoa, eu vou ter que mudar aqui. Se eu quiser andar com ela, se eu quiser estar junto com ela, ter um relacionamento com ela, eu vou ter que mudar essa área da minha vida. Então, a Kadosh Baruch Hu se apresenta para nós, para que a gente possa saber, se nós quisermos, se nós escolhermos ter essa conexão com ele, nós vamos ter que nos assemelharmos a ele, as suas midot. Nós vamos ter que passar por um processo de midot, ou seja, de tikkun midot, de correção das nossas midot, para que a gente possa estabelecer essa conexão. Porque assim como você tem requisito e exigência, né, em relação às pessoas que vão andar com você, que vão ser seus amigos, e eu também tenho, a Kadosh Baruch Hu também tem. Então não é qualquer pessoa que se relaciona com o Eterno. Não é qualquer pessoa. Por isso ele se apresenta. Eu tenho um relacionamento. Se você não tem as midot que são exigidas para você se relacionar com ele, então é mentira, você não tem um relacionamento. Não tem uma conexão. Então, ou seja, o que nos conecta não é religião. O que nos conecta é o quê? É nós nos assemelharmos às suas características. E ele se apresenta para isso. É a carta de apresentação, a Torá. Tá? Então, para que essa relação, essa conexão, essa intimidade, isso aqui é importante, intimidade. Que grau de intimidade nós queremos ter com o sagrado? Quão importante nós temos essa intimidade? Claro que isso vai ter exigências árduas para nós, mas qual o nível de intimidade que nós queremos ter com o Criador? Nós temos níveis de intimidade, né? O nível de intimidade que você tem com a sua esposa ou com seu esposo é diferente do nível de intimidade que você tem com o seu amigo de trabalho. É diferente o nível de intimidade que você tem com um amigo de trabalho que você vê de vez em quando, né, com o seu amigo que vai na sua casa e que você conhece ele desde 5 anos de idade e que vocês estudaram na mesma escola, que vocês gostam das mesmas coisas, que vocês têm características parecidíssimas. Você não vai falar coisas, segredos da sua vida, para esse colega de trabalho que você vai ver na vida até na morte. Ou que você só fala com ele no trabalho. Você vê o caráter do cara e você vê que não é muito positivo. Então você não vai revelar coisas para ele. Você não vai abrir a sua vida para ele. Você não vai revelar seu interior para ele. Você se fecha para ele. Você se oculta para ele. Entende? Ou seja, ele não te conhece. Ele não pode te conhecer a fundo porque você não se revela para ele. Porque você não tem essa intimidade para abrir coisas profundas que só você e as pessoas que são íntimas de você pode saber. Tá? Então, ou seja, para que essa intimidade ocorra é necessário o quê? É necessário haver afinidade. É isso que nós temos que buscar. Afinidade. Tá? Similitude. Quanto maior for a afinidade entre nós e Boreolam, maior vai ser o quê? Maior será a intimidade. Assim como que quanto mais uma pessoa parece com a outra, quanto mais você vê midot positivo numa pessoa, mais você confia nela. Quanto mais você vê que essa pessoa tem virtudes positivas, mais você confia nela em contar segredos para ela. Tá? Quanto mais similitude há, maior é a relação, maior é a intimidade. Tá? Ou seja, o Bala Sulam, ele diz no seu livro, no mundo espiritual, as coisas parecidas se unem, as diferentes se separam. Então, quanto maior a similitude, maior é a proximidade, maior é a conexão, maior é a intimidade. Então, ou seja, quanto mais você se assemelha ao Kadosh Baruch Hu, ao sagrado, às midot do sagrado, mais você o experimenta, mais ele se revela para você. Quanto maior a sua intimidade com ele, ou seja, quanto mais você se assemelha a ele, mais íntimo você é dele. E quanto mais íntimo você é dele, mais a luz dele se revela para você. Então mais você goza dessa luz, já aqui nesse mundo. E quanto mais essa luz entra em você, mais essa luz te aperfeiçoa.
mais essa luz te eleva. Mais essa luz reflete para os demais, porque isso vai te ajudando na sua correção. Então, mais profundidade você vai ser levado, ou seja, no maior nível de profundidade de conhecimento do Criador, ele vai te levar. Quando nesse mundo nós temos intimidade com alguém e conhecemos suas qualidades, e elas são positivas, nós fazemos o quê? Nós lhe contamos segredos de maneira que, quanto maior é a intimidade, Yahaz intimi, né? Em hebraico, intimidade, Yahaz intimi, mais profundos são o quê? Os segredos que são transmitidos a essa pessoa. Por que tem pessoas que abrem a Torá e veem coisas maravilhosas? E tem pessoas que abrem a Torá e não veem nada. Mesmo essa pessoa, às vezes, tendo muito conhecimento. Por quê? É o grau de relação, de intimidade que aquela pessoa tem com o Criador. Um grau de afinidade. O Eterno abre para ela os seus tesouros, tá? Então, ou seja, quanto menos nós tivermos afinidade com o Criador, mais superficial é a nossa relação com Ele. Sabe aquela pessoa que você conhece de maneira especial? Você fala, oi, tudo bom? Não conversa, não tem assunto, não tem... Você não tem assunto com ela, porque ela não combina em nada com você. Não tem conversa com essa pessoa. Sabe quando alguém fala assim pra você? Por que tu não conversa com fulano? Não tem assunto com ela. Ela fala de coisas que eu não gosto. Ela vai a lugares que eu não vou. Ela veste roupas que eu não vestiria. Ela é totalmente diferente de mim. Não tem nenhuma afinidade. Por que eu vou conversar com ela? Não tem relação. Então eu falo com ela bom dia, boa tarde e boa noite. Né? Esse é o relacionamento superficial que você tem com essa pessoa. Porque ela não tem afinidade contigo. Eu vou conversar com ela. A Torá é um derer, um meio. Presta atenção. A Torá não é um fim. É um meio. Um meio para quê? Que nos permite aprender sobre o Eterno, para, a partir disso, me tornar semelhante a Ele, ou seja, tomar essa decisão, se eu quero estabelecer esse relacionamento, me tornar semelhante a Ele, e estabelecer essa conexão, que se dá em muitíssimos níveis. À medida que você quer, que eu quero. Então a gente tem o que, Raveri? Nós temos dois polos. Pessoas que admiram o Criador, e pessoas que, de fato, têm uma relação com ele. Então, conhecer os atributos, as midot, do sagrado, não me possibilitam, já não é suficiente para que eu possa estabelecer essa conexão, para que eu possa experimentá-lo, para que eu possa ter essa intimidade. Se eu decido estabelecer essa conexão, ter esse relacionamento, então eu tenho que entender que as exigências são essas. A Kadosh Baruch Hu, a presença dele não anda com qualquer pessoa. Então, se uma pessoa não tem humildade, esquece que a presença divina não vai estar na vida dessa pessoa. E humildade é algo bem complicado. A gente vai estudar cada uma dessas midot, por quê? Porque se a gente quer se assemelhar a ele, a gente precisa estudar a fundo cada uma delas, para que a gente possa estabelecer essas conexões. Se a gente quer, a gente vai ver que não é nada fácil. E que a maioria das pessoas que estão conectadas, não estão conectadas coisa nenhuma. Por quê? Porque são totalmente diferentes das midot do Criador. Estão separadas, estão no nível superficial, não tem intimidade com o Criador, não tem essa relação, não tem essa conexão. Se a Kadosh Baruch Hu é humilde e a pessoa não é humilde, nós já temos aqui um ponto de dessemelhança. Se a Kadosh Baruch Hu age com Hesed e essa pessoa não age com Hesed, também não tem conexão. Se a Kadosh Baruch Hu atua com Gevurah, ou seja, com restrição, sabe se restringir, e essa pessoa não sabe se restringir, é uma pessoa desequilibrada, é uma pessoa que não tem freio na vida, então essa pessoa não tem conexão com o Criador. Não tem Tiferet, não tem Hesed de Gevurah, não sabe usar os dois, não tem esse recipiente. Entender que é isso que a Torá nos possibilita. Então ficou claro, Raveri? Então, assentamos nessa aula, né, dentro desse nível que a gente está vendo, que foi a proposta dessa primeira aula, estabelecer o que é a Torá dentro desse nível. Então, é isso. É um derer, é um caminho, é um meio que o Criador nos deu. Por quê? Porque se alguém quer se conectar com o Criador, ela tem que se perguntar como estabelecer a conexão. Como que eu vou me conectar com alguém que eu não conheço? Quem é o Criador? Quem é ele? Como ele atua? Não sei, não conheço. Então, como é que eu vou estabelecer um relacionamento com alguém que eu não conheço? Então ele se apresenta para nós através da Torá e nos dá essa oportunidade de nós conhecermos sobre ele. E a partir de então, se você quer andar com o Criador, se assemelhe a ele.
Me diga com quem tu andas, que eu te direi com quem tu és. Então o Criador vai andar com mentiroso? O Criador vai andar com soberbo? O Criador vai andar com egoísta? O Criador vai andar com uma pessoa que não tem misericórdia? O Criador vai andar com pessoas que falam mal dos outros? O Criador não vai andar com esse tipo de pessoa. Porque se eu e você, a gente não anda com esse tipo de pessoa, quanto mais Hashem, cuja essência é incaptável. Estamos compreendendo a questão? Então, queria saber se ficou claro para todos, né? Se ficou claro, eu me despeço. Agradeço a presença de vocês. Tá? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Alguém quer falar algo mais? Eu acho que se faz mister a gente entender, né, esse ponto, para a gente poder, na nossa busca pela Torá, entender qual é o sentido, né, pelo qual a Torá foi nos dada. É esse sentido, nós alcançarmos essa similitude com o Criador. Então, ou seja, se a Torá... É interessante que a Torá, a palavra Yará, ela aparece como... Ela é usada em Devarim para se referir à chuva temporã, né? Yoreu Malkosh, a chuva precoce e tardia, a primeira chuva, né? A Torá, ou seja, a raiz da palavra Torá também aparece como uma chuva. A chuva primeira, ou seja, a chuva primeira, né? É a chuva que desce para regar a terra, para que a terra produza fruto. Então a Torá, ela desce para quê? Como chuva, para que possa molhar a terra que somos nós, para que nós possamos produzir frutos. Então, se uma pessoa não está produzindo fruto, quer dizer o quê? Que essa Torá não está sendo estudada de maneira adequada. E a pessoa está percebendo a Torá por um prisma inadequado. Tá? Ou seja, o objetivo da Torá é esse. É que nós possamos chegar a uma relação, a uma intimidade com o nosso Criador, com Boré Olam. Tá bom? Todos entenderam? Ficou alguma dúvida? Alguma coisa que vocês querem acrescentar? Por mim tá Tudo bem? tranquilo. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Fernanda, tá viva? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Tranquilo. Então, Raverim, eu agradeço vocês pela presença, tá bom? Sim, Yeshua tem um valor numérico 8. Yeshua tem um valor numérico 8. Correto. Sem essa guiamatria. Por que é 8? O valor numérico Yeshua. Porque justamente está ligado ao conceito de Yará. Yará não é 8. Yará é a raiz da Torá. E o que a Torá faz para nós? Nos apresenta o Criador. E o que o Mashiach faz para nós? Manifesta o Criador na sua vida. Porque à medida que você vai se assemelhando ao Criador, você vai manifestando o Criador para as pessoas. À medida que você vai se assemelhando a Ele nas suas midot, manifestando isso nas suas ações, então a luz dele penetra em você e vai refletir. Então as pessoas estão vendo você, não estão vendo você está se anulando, você está manifestando o Criador. Então, ou seja, o Mashiach, ele manifesta o Criador para nós. Ele mostra como o Criador atua porque ele emula o Criador. Por isso é chamado de filho. Porque quem é um filho, que é um ben, aquele que emula o seu pai. Tá? Por isso que Shaul fala, imitai ao Eterno como filhos amados. Tá? Então, ou seja, ele manifesta, e Yeshua fala a mesma coisa que vocês estão me dando. Rabbeinu fala as mesmas coisas que eu estou falando aqui. Ele diz o seguinte, faça isso, explicando sobre Midot, ele explicou muito sobre Midot, para que vocês sejam semelhantes ao vosso Pai que está no céu. O tempo inteiro ele fala isso. Façam isso para que vocês sejam semelhantes ao vosso Pai que está nos céus. E se vocês fizerem isso, serão semelhantes ao vosso Pai que está no céu. E se vocês fizerem isso, serão considerados filhos do vosso Pai que está no céu. Tá? Então, ou seja, esse é o nosso objetivo. Chegar a esse nível de similitude e esse nível de afinidade. Não é uma tarefa fácil, mas que o Bezerra da Shema até nos ajude. Pouco a pouco a gente possa ir ascendendo e chegar ao nível mais elevado de intimidade que a gente tiver a oportunidade. Tá bom? Que o Eterno possa nos dar essa oportunidade enquanto a gente tiver vida. Tá bom? Esse é o nosso aqui. Então, shalom, shalom. Um grande abraço para vocês. Shalom a todos. Boa semana. Tá? E, se o Eterno permitir... Shalom a todos. Shabbat shalom não, Shavuot, né? Shabbat já foi. Tá bom? Então, um abraço para vocês e boa semana, tá? Shalom.